sobre a taxação do IOF, né? E aí a gente vai entrar naquela questão que o Haddad falou, que a taxação do IOF, no caso, só iria afetar moradores de cobertura, se referindo aos ricos do Brasil. Queria saber a sua opinião sobre isso e se você acha que o governo vai conseguir derrubar. Até então, a Câmara, né, conseguiu derrubar o aumento do IOF, o IOF foi para as plataformas, teve o aumento, quem fosse comprar dólar, enfim, quem fosse investir no exterior viu que saiu ali de 1,1% para 3,5%, né, a compra do dólar, mas derrubaram. E agora o governo está retrucando, entrando com uma medida dentro do STF. O que você acha sobre tudo isso? E, assim, muitas coisas para falar sobre isso. É um tema um tanto quanto amplo, né? Tá acontecendo hoje essa questão da judicialização. O governo parece que de fato vai levar ao STF essa decisão dele poder ou não mudar o IOF. E de fato o governo tem essa prerrogativa. Não cabe à Câmara decidir sobre o IOF ou não. Isso é uma prerrogativa do governo. Ele não precisa de uma emenda constitucional para mexer no IOF. O IOF é prerrogativa dele e o governo, se judicializar, ele provavelmente vai ganhar e vai mexer o IOF. Agora, a grande questão que a Câmara tem dito, o presidente, o Hugo Mota, presidente da Câmara, ele tem falado que não cabe mais aumento de imposto no Brasil. O Haddad falou, isso vai afetar os moradores de cobertura. Eu não gosto disso que o governo faz, de botar nós contra eles e os ricos contra pobres. E assim, parece que todo mundo que toda a população brasileira é miserável e depende de Bolsa Família, de alguma bolsa, e que todo o restante que não recebe uma bolsa é rico, né? Infelizmente, não é essa a realidade. Então, muita gente paga IOF, e o IOF ele faz parte do dia a dia, ele faz parte, inclusive, das operações de crédito. Então, uma pequena empresa, uma padaria que vai pegar algum crédito, ele vai pagar algum IOF, não é só o IOF do dólar. Compra dólar, vai pagar o IOF. Ele tá envolvido em um monte de coisa. Porque se a gente pensar, não, isso só vai afetar a pessoa que compra dólar, e só o rico compra dólar para viajar. Se isso fosse uma verdade, você poderia até tentar separar, não, é só o rico que vai comprar dólar, mas o IOF está inserido em uma série de coisas e afeta toda a cadeia e afeta todo mundo, toda a população. Então, o pobre, ele é direto ou indiretamente afetado. Então, me incomoda esse discurso nós contra eles, ricos contra pobres e essas coisas que o governo tem feito. Então, até a última campanha que o governo lançou nas redes sociais, lá, de tirar o imposto do pobre e aumentar o imposto do rico, não é bem assim. O Brasil tributa errado, né? Tributa mais bens e serviços do que renda. Isso é um erro, tá bem diferente da média dos países da OCDE. Isso o Haddad fala, ele tem razão, só que não é assim que o governo vai mudar. Precisa de uma série de reformas para que isso aconteça, e na própria reforma tributária isso não aconteceu, né? A gente podia ter feito um IVA completamente diferente e não fez, e por uma série de questões, né? Mas, voltando à sua pergunta original, o que eu percebo que está acontecendo? Eu não sou um cientista político, eu sou analista de investimento, mas o que eu percebo, o que a própria imprensa tem dito, é que a gente tem uma Câmara brigando com o governo, e o governo quer poder gastar mais, principalmente com benefícios sociais, para ancorar uma reeleição ou uma eleição para o ano que vem. A Câmara não quer isso, então meio que está tentando fritar o governo, assim como aconteceu na época da Dilma, e não quer que o governo tenha mais arrecadação para gastar mais com benefício social, para ancorar a sua reeleição no que vem. E esse embate também está motivado pelos gastos dos próprios parlamentares, que o governo está segurando as emendas, não está liberando a grana, e todos os parlamentares estão chateados com isso, e daí vem toda essa animosidade que eu achei que o governo ia acabar cedendo para ter uma governabilidade maior, mas o governo resolveu judicializar e escalar esse conflito com a Câmara. Tanto que agora à tarde saiu que o Hugo Mota está pensando em atender o pedido do PL e botar o Nicolas Ferreira como relator da CPI do INSS, já como uma resposta ao governo que resolveu judicializar a questão do IOF. Então, eu achei que esse embate iria reduzir, e parece que essa guerra vai aumentar entre os poderes, o que tende a desidratar ainda mais o governo,
que é um governo que vem perdendo popularidade. A última pesquisa já mostrou o Tarcísio no segundo turno 11 pontos à frente do atual presidente, do Lula, se ambos forem para o segundo turno. Então, mostra toda essa queda de popularidade, as pesquisas têm mostrado, porque o governo não tem conseguido governar, não tem conseguido dialogar com o Congresso da maneira que deveria para ter mais sustentação no governo de uma maneira geral. É importante entender que aumento de imposto, ele vai acontecer, seja com esse governo ou seja com o próximo governo, porque se a gente pega o orçamento do governo, a gente tributa mais ou menos 32 e poucos % do nosso PIB, é a nossa carga tributária. Ela, historicamente, varia ali entre 32% e 34% do PIB. É mais ou menos o que a gente faz, independente do governo, independente da época. Só que de todo esse orçamento, 92% são gastos obrigatórios. 8% são gastos discricionários, que são gastos que, em teoria, o governo poderia escolher com o que vai investir, aonde vai colocar o dinheiro. Desses 8%, uma parte vai para saúde e educação para cumprir o mínimo exigido pela Constituição. E aí sobra uma parte para emendas parlamentares, e hoje em torno de 43 bi, e para o governo, para ele de fato investir e gastar naquilo que ele pode escolher, outros 83 bi. E então ainda tem dinheiro. Mas o governo tem onde cortar, que é a discussão. Só que ano que vem, você tem uma série de correções de salários, e principalmente o maior gasto acaba sendo salário, acaba sendo o gasto previdenciário desses gastos obrigatórios, e em 2027 os gastos obrigatórios tendem a ser maior do que a arrecadação. E aí não vai sobrar dinheiro nem para emenda parlamentar, aí vira aquela bola nem para discricionário. Aí vai virar o que o Haddad chamou de shutdown. O governo vai parar porque não tem de onde tirar dinheiro. E aí o que o governo vai fazer, independente de quem seja o presidente? O que ele precisará fazer? Ou aumenta os impostos, aumenta a carga tributária e aumenta a arrecadação, e aí vai ter dinheiro para pagar as coisas mínimas, ou faz uma ampla reforma desindexando o salário mínimo, essa questão do ganho real do salário mínimo. É super justo. Também acho, mas de onde que vai sair esse dinheiro? Vai ter que aumentar a carga tributária. Mas o governo tem um monte de coisa para cortar. São trilhões, são alguns trilhões, na verdade, o orçamento, e esses gastos previdenciários são a maior parte. Então, qualquer governo tem alguma coisa para cortar? Tem. Vai ser suficiente? Não. Então, a gente ou faz uma ampla reforma, desindexa o salário mínimo, faz um monte de outras coisas, ou vai aumentar a carga tributária. O que vocês acham que o político vai fazer? Aquilo que é muito, 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 muito difícil, ou aquilo que é mais fácil, que é aumentar imposto? Mais fácil. Mais fácil vai ser aumentar imposto. Então, o que a gente vai ver, principalmente em 2027, independente do presidente, é um aumento da carga tributária, porque senão o governo vai parar. E, infelizmente, a gente não vai ver a reforma ampla que a gente precisa ter, que em algum momento vai ser discutida, porque todos esses gastos obrigatórios eles vão crescendo, e ou muda-se tudo isso, tira gasto obrigatório, transforma em discricionário, muda um monte de coisa, ou é só crescimento da carga tributária, não tem muito para onde ir. Ô, Mira, você citou que o Tarcísio, em pesquisa, no segundo turno, tá bem à frente do Lula. Chegando, ainda ninguém lançou sua candidatura, né? A gente tá vendo aí pré-candidatos, digamos assim, né? Que a mídia coloca. Se o Lula vê que realmente ele tá muito atrás nas pesquisas, você acha que ele vai vir pro embate? Você acha que ele vai entrar como candidato ou ele vai tirar o pé? Assim, qual é o grande nome forte da esquerda? É o Lula, né? Então não vem o Lula. É meio que entregar a eleição para qualquer outra força que vier. Né? Mas você não acha que se ele perder, ele pode manchar? Porque é a última, não tem mais como, é a última eleição que o Lula pode ganhar ou perder. Teoricamente, você não acha que ele poderia... E eu te falo isso porque políticos que vieram aqui entrevistados por nós disseram que o PT tá rachado. O PT, metade do PT quer que o Lula vá porque não tem opção. Metade do PT quer proteger a história do Lula. Ou seja, caso ele não tenha condições ou tenha muito risco de perder, a ideia seria proteger a imagem do Lula. Ou seja, o cara que saiu da prisão, que voltou a ser presidente. Mas aí não querem arranhar a história do Lula com, poxa, numa segunda possibilidade de reeleição, ele perdeu, entendeu? Mas isso é informações lá que a gente tem de Brasília, né? Concordo, mas assim, ele perdeu. Ele já tem uma idade bem avançada, né? Então,
Ah, ele perdeu a eleição. Vai manchar a história dele? Não. Cara, assim, a questão é, ele vai ter condições de ganhar a eleição? Essa é a grande questão. Independente se ele vai ganhar ou não, ele tem as condições. Ah, vou preservar, a esquerda quer preservar ele porque ele não vai ganhar. Ele é a única cartada que a esquerda tem. Então, o Lula não ir para a disputa presidencial é a esquerda... entregar. Entregar, abrir mão. Ah, vai colocar o Haddad. É óbvio que o Haddad foi colocado como ministro da Fazenda, que é o ministério mais forte de qualquer governo. A gente lembra do Fernando Henrique, que virou presidente, que era o ministro da Fazenda, Plano Real. Então, é o ministério mais forte. É lógico que foi colocado lá pensando na eleição dele. Assim, é meio que óbvio. Vai colocar o Haddad? O Haddad tem essa força? Lógico que não tem. Ele não conseguiu ganhar aqui em São Paulo. Entendeu? Então, o PT vai abrir mão? Não sei. Assim, se o Lula não concorrer, o PT está abrindo mão da eleição. É normal a situação, o governo que está no poder abrir mão da eleição? Não é normal. Por isso que eu não vejo muito como o Lula não concorrer. Porque se ele não concorrer, a esquerda não tem outro nome. Concordo, isso é verdade. Quem vai concorrer na direita? Também não. É o que você falou, não existem candidatos hoje. Tem uma série de especulações, o Tarcísio, o Zema, o Ratinho, um monte de nomes. Claro que São Paulo, como é o maior estado, o Tarcísio tem uma projeção maior, pelo menos é o que todo mundo acredita. Mas a gente não tem um nome, nem um nome coeso, porque cada partido está defendendo o seu, não tem nenhuma coligação, nem nada disso. Só que quanto mais fraco fica o PT, mais abre espaço para qualquer outro. Sim. Fala, galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.